Olá pessoal, professor Alexandre Anzilotti, mais uma aula de matemática do canal da Escolha Educação. Dessa vez, mais uma aula de trigonometria com exercícios de vestibular para que você possa já ir se preparando e aplicando os conhecimentos que nós estamos dando nas aulas de teoria. Importante lembrar que o nosso canal é um coletivo de professores que oferece aulas para todas as matérias de forma gratuita, sempre com o objetivo de ajudar aqueles estudantes que não podem frequentar cursinhos ou escolas particulares mais caras, né? E que tem alguma defasagem aí nos conteúdos, ou está aí no EJA e quer retomar os estudos, enfim, para qualquer pessoa que queira estudar também, alunos que queiram revisar seus conteúdos, mesmo quem faça cursinho, enfim, para nós não importa. O que importa é que você possa, a partir dos seus estudos, escolher a melhor universidade para você estudar. Lembrando que isso é uma opção que todas as pessoas deveriam ter direito, não é mesmo? Então apoiem o nosso canal, apoiem a iniciativa, se puderem se inscrever, né? Curtir, compartilhar e escrever aí nos chats o que está achando das aulas e quais os conteúdos que mais lhe interessam. Vamos para a aula, pessoal? Então, este é o primeiro exercício da nossa listinha, né? Um exercício já bastante antigo, da FEI, né? Faculdade de Engenharia aqui de São Paulo. Mas serve aí para a gente fazer uma revisão da nossa matéria, né? Primeira coisa, ele está falando que o x está entre 0 e π sobre 4, né? Então isso significa, o π sobre 4 aqui não tem nenhuma importância, π sobre 4 é o 45 graus, né? Então o que a gente vê aqui, gente, é que o x, o arco, está no quadrante 1, isso que ele está falando, né? Quadrante 1 antes do 45 graus, tá? Vamos lembrar um pouquinho aqui do triângulo retângulo, né? Então, se aqui a gente tem, vamos supor, uma hipotenusa que eu vou chamar de A, e um cateto aqui B e um cateto aqui C, e aí eu vou chamar esse ângulo aqui de X, né? O que é o seno de X, gente? O seno de X é o cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa A. Agora, o mais importante, gente, se este ângulo é x, esse aqui é 90, num triângulo retângulo, os dois ângulos agudos são sempre complementares, ou seja, esse ângulo aqui é 90 menos x. Ou se, em radianos, π sobre 2 menos x, que nem tá aqui, ó. Então, o que que eu tô, né, querendo que vocês vejam aqui? Que o x e o 90 menos x são complementares, são ângulos complementares. E o que que acontece com o seno e o cosseno de dois ângulos complementares? Se a gente fizer, por exemplo, o cosseno desse ângulo aqui, 90 menos x, o que que é o cosseno? É o cateto adjacente, que seria o B, sobre a hipotenusa A. Então, o que que eu estou vendo aqui? Ó? Que o seno e o cosseno são iguais. Essa é uma regrinha, pessoal. Quando dois ângulos são complementares, ou seja, os dois ângulos agudos do triângulo retângulo são complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno e o cosseno deles são iguais. Então, isso por si só já nos dá de cara a alternativa correta. Porque o que está acontecendo aqui? Ó? Onde é que está o ângulo complementar aqui? Aqui a gente vê o complementar, π sobre 2 menos x. Lembrando, π sobre 2 é 90, né? 90 menos x. E aqui também. Só que o seno e o cosseno que são iguais, não o seno com o seno. Então a alternativa A estaria errada já, né? E a alternativa D é a certa, pessoal. O seno e o cosseno de dois ângulos complementares são iguais, tá? Por que que eu trouxe esse outro gráfico aqui? Para a gente lembrar um pouco de arcos simétricos e tentar justificar por que está errada as outras alternativas, né? Então, vamos lembrar aqui nesse desenho aqui, né? Aqui no ciclo trigonométrico, nós temos aqui no horizontal o eixo dos cossenos, no vertical o eixo dos senos. Vamos colocar um arco X aqui no primeiro quadrante e vamos lembrar quem que é aqui, ó, né? Então, a gente precisa lembrar primeiro que aqui é o π, é o 180. Então, quem que vai ser aqui? Π menos x. E quem que vai ser aqui na frente? Π mais x. Então, π menos x, π mais x. E quem que vai ser aqui? Nós temos que lembrar quem que é aqui, ó. Aqui é o 2π, certo? Então, aqui vai ser o 2π menos x. Esses quatro, x, π menos x, π mais x, 2π menos x, são chamados de arcos simétricos. E eles têm relações, por exemplo, esses dois têm o seno igual, esses dois têm o cosseno igual, esses dois têm o cosseno igual e esses dois têm o seno igual. Todas essas relações que ele tenta fazer uma pegadinha aqui, né? Então vamos ver, por exemplo, essa daqui, ó, a B. Cosseno de π menos x. Cadê o cosseno de π menos x? Então, π menos x está aqui, o cosseno está aqui, ó. Cosseno de π menos x está aqui.
E o cosseno de x? O cosseno de x está aqui. Então eles não são iguais, eles são opostos. Na verdade, aqui faltou um menos. Então aqui, cosseno de π menos x igual a menos cosseno de x, né? Vamos fazer assim bonitinho. Então aqui seria menos cosseno de x, corrigindo, né? E aqui, ó, seno de π mais x, né? Vamos ver. Cadê o π mais x? O π mais x está aqui, o seno está aqui, ó. Aqui é o seno de... Opa, desculpa. Π mais x... tá certo. O seno de π mais x é aqui, ó. Né? Na vertical, π mais x. E aí o seno de x é aqui. De novo, eles são opostos. O seno de π mais x é o oposto do seno de x. Tá? Um no negativo, outro no positivo. Então aqui o certo seria escrever menos seno de x. Aí estaria verdadeira a afirmação. E a última aqui, ó, a letra E. Cosseno de π mais x. Então, de novo, cosseno de π mais x, aqui nesse vermelhinho aqui, ó. Cosseno de π mais x. E o cosseno de π mais x é igual a quem? É igual ao oposto do cosseno de x. Então aqui seria o oposto do cosseno de x. E ele escreveu seno de x. Não tem nada a ver, então, né? Está relacionando o cosseno com o seno nessas simetrias, não tem razão. Então a alternativa correta é a alternativa D. Esse exercício 2, então, da Estadual de Londrina, de 99, também já bastante antigo, né, 25 anos, mas um exercício prático para a gente resolver e aprender a trigonometria. Então, lembra, estamos usando os exercícios de vestibular para você estudar, né? Então, a ideia é que você agora pause esse vídeo e tente fazer sozinho. Vamos lá. Isso aqui remete a uma equação trigonométrica elementar, que também já fizemos numa outra aula. Que equação? Essa daqui, ó, seno de x igual a 1 meio. Como é que eu resolvo uma equação dessa? Ó, seno de x igual a 1 meio. É simplesmente interpretar o ciclo trigonométrico. Então, lembrando que o seno aqui no eixo vertical, o seno está aqui, ó, 1 meio. Quais são as soluções? Π sobre 6 ou 5π sobre 6. Então, x igual a π sobre 6 ou x igual a 5π sobre 6. Essa seria a solução dessa equação na primeira volta, né? Na primeira volta positiva. Mas ele está falando que é um arco do segundo quadrante. Oba, então nós vamos jogar fora quem? Nós vamos jogar fora esse aqui, o π sobre 6. Né? Então a solução para essa equação aqui é o x igual a 5π sobre 6. Beleza, já tem o x, aí ele fala, então quanto é o cosseno de 2x? Agora é só calcular. Então quem que é o 2x? É 2 vezes 5π sobre 6, certo? 2 vezes 5π sobre 6, dá para cancelar aqui o 2 com 6, vai dar 1 e 3. Então isso aqui é 5π sobre 3, tá? E aí, simplesmente pegar e fazer o que ele está pedindo, que é o cosseno de 2x é igual ao cosseno de 5π sobre 3, que é o 2x que eu acabei de calcular. Procuro aqui o 5π sobre 3. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é uma colinha. Obviamente que você não tem isso na sua prova. Então, você precisa ter memorizado tudo isso que está aqui. Então, 5π sobre 3 está onde? Está aqui, ó. 5π sobre 3 está aqui. E o cosseno dele está na nossa horizontal. Então, é aqui, ó, igual a 1 meio. Ok, pessoal? Então, a alternativa é letra C. Exercício 3, então, Federal de Alagoas, de 2000, também já antigo, né? E esse tem a ver com redução à primeira volta positiva. Ou seja, o que é isso, né? Ele pega um arco de medida 2340. 2340 é um arco que está, né, várias voltas para frente. Lembrando que o ciclo trigonométrico começa aqui no zero, ele vai dando voltas, 0, 360, 360 a 720, 720 a 1080, e assim por diante. Ele vai dando voltas, pode dar voltas positivas, voltas negativas. A gente tem que saber fazer a redução para a primeira volta. Como é que faz essa redução? Simples, pessoal. Pega e divide o 2340 por 360. Vai na tabuada do 360 aí, né? Vai dar 360 vezes 6, né? Que vai dar 2160, certo? Então 360 vezes 6 dá 2160. Subtrai, vai sobrar o que aqui, pessoal? Vai sobrar exatamente 180 graus. Esse resto é o que me importa, porque o que significa isso? Que o 2340, aqui, ó, vamos escrever aquela regrinha da divisão, né? O que é o 2340? São 6 voltas de 360 graus, 6 vezes 360, mais 180 graus. Significa o quê? Ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, chegou no 2160 e deu mais 180 até chegar onde ele quer. Então, esse arco aqui, ó, é côngruo, a gente chama de côngruo, ou até algumas pessoas chamam de congruente, ao 2340.
o 2340 é côngruo ao 180. Então, quando eu quero calcular o seno, né? Então, o exercício é esse, ó, seno de 2340. O seno de 2340 é o seno de 180. E onde que está o seno de 180? Bom, o ângulo está aqui, o arco está aqui. O seno a gente sabe que é a ordenada, é o eixo Y. Então, quanto que é o seno de 2340? O seno de 2340 é o seno de 180, e o seno de 180 a gente sabe que ele é a ordenada, e a ordenada deste ponto aqui é zero. Né? Então, o seno de 180 é zero, e a alternativa é a C. Já passando por um exercício também antigo ainda, né? Estadual de Londrina, aí, de 2001, mas bem importante esse exercício, porque ele vai trazer as identidades importantes de x menos π sobre 2 e x mais π sobre 2, tá? E isso tem a ver com triângulos congruentes que eu já desenhei aqui para vocês. Então, a pergunta é simples aqui. Para qualquer número real x, quanto é o seno de x menos π sobre 2? Tem várias besteiras aqui, fáceis de identificar que são besteiras, mas antes de olhar as alternativas, vamos olhar o que significa esse negócio de x menos π sobre 2 e x mais π sobre 2, né? Então, aqui a gente vai ter o x, né? Aqui a gente vai ter, eu fiz uma construção, né, que eu fiz um ângulo reto aqui, ó. E aqui é x, então um ângulo reto que é 90 graus para frente, x mais π sobre 2. E aqui também um ângulo reto, só que agora para trás, então aqui é x menos π sobre 2. Então esses são os lugares que eu escolhi para desenhar. Esse x poderia estar em qualquer outro quadrante, mas eu pus aqui como exemplo. Então, vamos olhar, gente, a semelhança de triângulos. Ó. Esses três triângulos são semelhantes. Por que eu sei que eles são semelhantes? Vamos pensar. Esse ângulo aqui, ó, ele é x, ok? Esse ângulo aqui é x. Esse ângulo inteiro aqui não é 90? Então, esse pedacinho que falta aqui, ó, ele é 90 menos x. Então, se aqui é 90 menos x, aqui é reto, aqui é x, porque eles são, que nem a gente fez lá no exercício 1, eles são complementares, o 90 menos x e o x. Da mesma forma, aqui é x, aqui é 90 menos x, tá bom? Né? E da mesma forma que nós temos aqui, né? Esse aqui já mais fácil de ver, né? Esse ângulo aqui, aqui está o ângulo reto, né? Esse ângulo aqui é x e esse ângulo aqui é 90 menos x. Então são três triângulos congruentes. Então nós vamos ver facilmente o seguinte, ó, gente. Vamos pegar, por exemplo, se a gente quiser ver o seno de x menos π sobre 2. Então vamos localizar o x menos π sobre 2, está aqui. O seno, gente, é vertical. Então é isso aqui, ó. Isso aqui é o seno de x menos π sobre 2. Beleza? Agora, esse segmentozinho aqui, claro, pensa que ele está no quarto quadrante, né? Então, ele é um seno negativo, né? Na verdade, seria aqui, ó. Né? A gente sempre leva ele para cá, tá? Então, esse vermelhinho aqui é o seno de x menos π sobre 2. Agora, vamos comparar ele com o cosseno de x, que, como os triângulos são congruentes, esse lado aqui é exatamente igual a esse lado aqui, que é exatamente o cosseno de x. Na horizontal é o cosseno de x. Só que por que tem esse menos aqui? Porque aqui é negativo, está aqui no quarto quadrante, e aqui é positivo, está no primeiro quadrante. Então tem esse menos aqui importante. Por isso que eu coloquei atenção aos sinais, né? Vamos ver o cosseno de x menos π sobre 2? Então, ó, o cosseno de x menos π sobre 2, aqui, ó. Cosseno é na horizontal. X menos π sobre 2 é esse arco aqui. Beleza? Vamos comparar ele com quem? Com esse comprimento aqui, ó. Que é quem? É na vertical, é o seno. Então, o cosseno de x menos π sobre 2 é igual ao seno de x, e ambos são positivos, então aqui não tem menos. Beleza? Vamos olhar agora o x mais π sobre 2 aqui. O x mais π sobre 2 está aqui, ó. X mais π sobre 2 está aqui. Quem é o seno de x mais π sobre 2? Seno é na vertical, seno de x mais π sobre 2. Nós vamos comparar com quem? Nós vamos comparar justamente com essa medida aqui, ó, que é, aqui no vermelhinho, o cosseno de x. Então, o seno de x mais π sobre 2 e o cosseno de x são iguais, justamente por causa dos triângulos serem congruentes. E não tem sinal, não tem diferença de sinal. Por quê? Porque aqui é positivo e aqui é positivo. Então, mais essa daqui, né? Já vimos essas três. E vamos ver a última, o cosseno de x mais π sobre 2. Então, cadê o cosseno? O cosseno é na horizontal. O cosseno de x mais π sobre 2 é igual a isso aqui. E ele vai ser igual a esse segmento aqui.
pela congruência dos triângulos. Né? Esse vermelho com esse vermelho, esse azul com esse azul. Então aqui o cosseno de x mais π sobre 2 e aqui o seno de x, ó, cosseno de x mais π sobre 2 e o seno de x. Só que por que tem esse menos? Porque um está no segundo quadrante, então o cosseno aqui é negativo, e aqui o x está no primeiro quadrante e o seno é positivo, então vai ter esse menos aqui. Então essas 4 relações são muito importantes, né? Tem gente que faz essas deduções por... Tem gente que decora, e quando decora é uma complicação, porque tem um monte de variações, isso aqui pode inverter o sinal, mudar a ordem da escrita, então não sugiro decorar, sugiro estudar esse desenho aqui, essas congruências de triângulos aqui, e pensar sempre. Tem gente que também, quando fica na dúvida, desenvolve aquela fórmula da adição de arcos, seno de A mais B, também dá para fazer, tá? Hoje eu não vou fazer assim. E se você olhar, então ele está perguntando quanto é o seno de x menos π sobre 2, está aqui a resposta. Seno de x menos π sobre 2 é igual a menos cosseno x, a letra E é a resposta. O que é besteira aqui que eu tinha falado? Ó, isso aqui é besteira, 2 cosseno x, não tem nada de multiplicar por 2 o seno e o cosseno. Essa aqui, menos ainda, multiplicar o seno pelo cosseno, ou multiplicar o 2 pelo seno, nada a ver. O que poderia confundir é alguém achar que o seno de x menos π sobre 2 é menos seno de x. Isso tem a ver com aquelas simetrias, ó, o seno com o seno, como a gente fez aqui, ó, nessa daqui. O seno com seno, né, ó, cosseno com cosseno, mas aí é quando eles são simétricos, eles estão na mesma altura, não é a relação de triângulos congruentes que a gente está vendo neste exercício aqui. Tá bom, pessoal? Então a alternativa aí é a correta. Exercício 5, Enem 2004, já 20 anos atrás, mas um exercício que ficou bastante famoso, né? E que trata de redução à primeira volta, como a gente já viu num outro exercício. Ele fala de um campeonato de skate aqui, dos X Games, né? Isso aqui já é antigo, né? O Sandro Dias, que é um skatista, né? Realizou uma manobra, né? Chamada 900. O que seria uma manobra 900? Ele fala, olha, a manobra 900 se refere ao número de graus que o atleta gira no ar. É 900 graus. Aí ele fala assim, então, a denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a quantas voltas? Então, pessoal, muito simples esse exercício, né? A gente vai trazer a redução à primeira volta, já fizemos antes. Como é que faz? Você pega o número de graus que você quer reduzir. Na verdade, não é redução à primeira volta aqui, né? Mas é quantas voltas. Então, 900 dividido por 360. 360 cabe 2 vezes o 900, dá 720. E quando você subtrai, sobra 180. O que significa isso? O 900 graus é 2 voltas completas mais 180 graus, que é meia volta. Ou seja, pessoal, resposta 2,5 ou 2 voltas e meia. 2 voltas e meia, resposta letra D. Um exercício do Enem que ficou bem famoso e bem facinho de trigonometria aí, nem precisei do nosso ciclo trigonométrico. Exercício 6 da UERJ de 2019, já mais recente, aí tem 4, 5 anos, né? De novo, um vestibular de uma estadual e muito simples também, pessoal. Olha só. O círculo a seguir tem centro na origem do plano cartesiano XY, Rho igual a 1, ou seja, é um círculo trigonométrico, ou ciclo trigonométrico, né? Como esse aqui, é esse desenho aqui. AP, aqui, ó, AP, esse arco aqui, determina um arco de 120 graus, ó. Aqui, ó. 120 graus, é esse aqui, ó. 2π sobre 3. Nessas condições, né? As coordenadas do ponto P são qual? Então, pessoal, esse exercício para a gente lembrar as coordenadas do seno e cosseno. O que são as coordenadas? A ordenada no eixo Y e a abscissa no eixo X. Então, tem que aprender isso aqui. O seno está na ordenada e o cosseno está na abscissa. O cosseno é X e o seno é o Y. O cosseno é o primeiro número que a gente escreve e o seno é o segundo. Então, vamos marcar aqui, ó, 120 graus está aqui. Quem que é o X, né? Quem que é o cosseno? O cosseno é menos 1/2. E quem que é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Então, qual a coordenada? X menos 1/2 e y raiz de 3 sobre 2, menos 1/2 raiz de 3 sobre 2 é a alternativa A. É um exercício simples só para ver se o candidato sabe exatamente o que é o seno e cosseno de um ciclo trigonométrico. Exercício 7, PUC do Rio de Janeiro, 2021, já bem recente. Também a habilidade aqui que a gente vai treinar é a redução à primeira volta. Então, olha o enunciado. Seja x igual a 12 vezes cosseno de 16π sobre 3, mais 6 seno de π sobre 6, qual o valor de x? Ou seja, calcular essa expressão aqui. Bom, pessoal, o π sobre 6 já está na primeira volta, está aqui, ó, é o 30 graus. Calcular o seno dele é muito fácil. Calcular não, saber, né, o seno.
o seno de π sobre 6 é 1 meio. Então, isso aqui é 1 meio. O 16π sobre 3, se vocês forem ver, ele não está aqui. Por quê? Porque ele não está na primeira volta. Vamos olhar os π sobre 3 aqui, ó. Nós temos 1π sobre 3 aqui, 2π sobre 3, 3π sobre 3, que é o π, 4π sobre 3, 5π sobre 3, e aí volta para o 6π sobre 3. Tá vendo esse conjunto aqui? 6 pontos. Então é 0, 1, 2, 3, né? Vamos escrever assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que está o 16π sobre 3? Poderia ir contando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai estar aqui, ó. O 16π sobre 3, ele é congruo, 16π sobre 3, ele é congruo ou congruente de quem? Do 4π sobre 3. Tá? Então o 16 ele é pequenininho, né? Então deu para ir contando na mão, mas e se eu tivesse um arco muito grande, sei lá, 1643π sobre 3? Qual que é a conta que eu tenho que fazer? Então aí eu vou fazer o que a gente chama de redução redução para a primeira volta positiva. O que é? Lembra aqui a gente dividia, ó, vamos pegar aqui o 900, a gente dividiu por 360. Teve um outro aqui atrás, ó, 2340, a gente dividiu por 360. Então, quando é em graus, eu divido por 360. Quando é em radianos, eu vou dividir por 2π, que é 360. Então, eu vou pegar o 16π sobre 3 e vou dividir por 2π. O que é dividir por 2π? Multiplicar por 1 sobre 2π. E aí cancela 2π com os 16π, né? Nem cancelei. Cancelei o π com o π. Ficou 16 vezes 1, 16. 3 vezes 2, 6. 16 sobre 6. Por que eu deixei o 16 sobre 6 e não simplifiquei? Porque tem uma regra prática aqui, pessoal, uma manha. Quando você tem que pegar um arco, 16π sobre 3, e levar para a primeira volta positiva em radianos, basta você pegar o 16, que é o número que está em cima, e dividir pelo dobro do denominador, que é 6. A razão dessa manha é justamente essa, porque tem o 2π aqui, tem um 2 que vai multiplicar. Então você pega, divide o 16 por 6. Quantas vezes o 6 cabe no 16? Duas voltas inteiras, 6 vezes 2, 12. Para 16 sobra 4. Esse resto, gente, é o que importa. O que é o 4? É, na verdade, 4π sobre 3. Por quê? Porque eu estou na família, vamos dizer, do π sobre 3. Então, ó, duas voltas completas. 6π sobre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6π sobre 6, mais uma volta, 12π sobre 6, que é o 2 vezes 6, 12 aqui. Aí 12, 13, 14, 15, 16. Esse quatrinho aqui do resto é o 4π sobre 3, tá? Então, agora basta a gente calcular essa expressão aqui, tá? Então, vou fazer ela aqui embaixo, né? Vou deixar aqui limpinho. E agora vamos calcular esse valor de x aí, ó. X igual a 12 cosseno de 16π sobre 3, estou copiando ela, mais 6 seno de π sobre 6. Vamos agora substituir o que a gente sabe. X igual a 12 vezes cosseno de 16π sobre 3. Acabei de transformar em cosseno de 4π sobre 3. Vou deixar esse ainda sem transformar, porque ele já está na primeira volta, seno de π sobre 6. Agora substituo pelos valores notáveis aqui. Então, o que vai ser? X igual a 12 vezes cosseno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 está aqui. Cosseno na horizontal, o valor é menos meio. Então, aqui vai dar vezes menos meio. Mais 6 vezes seno de π sobre 6. Cadê o π sobre 6? Está aqui. O seno na vertical, aqui, ó, projetei na vertical, vezes 1 meio. Pronto, está acabando. Então, aqui vai dar x igual a 12 vezes menos meio, é menos 6, mais 6 vezes 1 meio, que é 3. Menos 6 mais 3 igual a menos 3, alternativa letra A. Tá? Um exercício bonitinho para a gente treinar um pouquinho de redução à primeira volta com ângulo ou arco em radianos. Beleza? Último exercício da nossa lista da aula de hoje, tá? Estadual do Sudoeste da Bahia, 2023, aí do ano passado, bem recente. Um exercício que requer que você conheça as simetrias, a redução à primeira volta, um pouco de produtos notáveis e a relação fundamental. Vamos analisar alternativa por alternativa, é para dizer verdadeiro ou falso, e depois apontar quais são as corretas, né? Então vamos lá. Seno de 30 igual a seno de menos seno de 930. Primeiro, preciso fazer a redução à primeira volta. Então já venho aqui, já faço 930 dividido por 360. Quantas vezes cabe? Duas. 360 vezes 2, 720. Vou subtrair
de 930 vai dar 210, tá certo? Então, o 930 é côngruo do 210. Então, seno de 30 está dizendo que é igual. Quanto é o seno de 30? Vai, vamos ler aqui. Então, seno de 30, tá aqui o 30. O seno é 1/2. O seno de 30 é 1/2. E o seno de 900. E aí, o menos seno de 930. O oposto do seno de 930. O seno de 930 é côngruo dos. O 930 é côngruo do 210. Então, menos seno de 930 é a mesma coisa que o menos seno do 210. Cadê o 210? O 210 está aqui, ó. Quem é o seno? É menos meio. Só que ele está falando que é menos o oposto, menos o menos meio. Então, menos o menos meio vai dar mais meio. Então, o seno de 30 é realmente igual ao menos seno de 210. Portanto, essa afirmação 1 aqui é verdadeira. Beleza? A segunda, pessoal, o 30 e o 330. Então, diretamente aqui, né? Diretamente aqui no nosso esquema, o 30 está aqui, ó. E ele está falando, desculpa, o 30 está aqui, ele está falando do cosseno. Então, o cosseno aqui, ó, é a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Agora, o 330 é simétrico. O 330 está aqui embaixo, ó. E ele tem o cosseno igual. O seno e cosseno do 30 e 330. O cosseno do 30 e o cosseno do 330 projetam o mesmo valor aqui no eixo horizontal. Ou seja, os cossenos são iguais. Então, realmente, isso aqui também é verdadeira. Os dois são iguais a raiz de 3 sobre 2. Nem importa o valor aqui. Importa saber que são iguais. Né? Esse aqui é o x e esse aqui é o 2π menos x, como a gente já falou lá numa aula anterior e num exercício anterior de hoje mesmo. A tangente, pessoal, a gente ainda não falou nas nossas aulas aqui de trigonometria. Eu só coloquei, para quem já sabe, o eixo da tangente aqui e vou desenhar uma reta aqui, ó, para ver como calcula a tangente de 30. A tangente de 30, a gente vai calcular ela assim. A gente vai ligar uma reta que passa pela origem, passando aqui pelo 30. Tangente, aqui, ó. A tangente vai ser esse valor aqui, ó, onde tocar aqui nesse eixo aqui. A gente já sabe, por valores notáveis, que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E 240? Ah, o 240 está aqui, ó. Então, o 240, se eu for desenhar a retinha, ele vai passar aqui no 60 e vai bater no eixo da tangente lá em cima. Vai bater lá em cima, que vai ser um valor aqui que vai ser o raiz de 3. A gente já sabe, também por valores notáveis da tangente, que vai ser raiz de 3. Então, a tangente de 240 é raiz de 3. E a tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, eles não são iguais. Né? A tangente do 30 seria igual à tangente do 210, que viria essa retinha amarela continuando aqui. Então, essa alternativa aqui é falsa. E o último, gente, que é o mais chatinho assim, ele fala que A mais B é maior que zero, ou seja, positivo, sendo A um produto aqui e B um produto aqui. Gente, vamos ver o que é esse A? Isso é produtos notáveis, ó. Então, quando ele fala cosseno A mais cosseno B vezes cosseno A menos cosseno B, lembra aquele produto notável A mais B vezes A menos B, que todo mundo tem que saber de cor. A mais B a menos B vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o mais AB e o menos AB aqui da distributiva cancelam. Então, eu já vou transformar esse A, ó, cosseno A mais cosseno B, cosseno A menos cosseno B, em cosseno ao quadrado de A menos cosseno ao quadrado de B. Beleza? E o B aqui, ó, o que é o B? Seno A mais seno B vezes seno A menos seno B. De novo, esse produto notável resolve e vai dar seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de B. Quando eu somar A mais B, pessoal, eu vou somar o quê? Ó? Cosseno ao quadrado de A com seno ao quadrado de A. Opa, isso eu tô lembrando, hein? O que é isso? E também menos, vou pôr entre parênteses, cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B. Por que eu pus entre parênteses? Porque os dois são negativos. Então, fica aqui menos cosseno ao quadrado de B menos seno ao quadrado de B, que é isso daqui. Então, eu somei o A com o B. Vamos ver o que dá isso. Ó. Relação fundamental, turma. O que era a relação fundamental? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre dá 1.
E cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre dá 1. Então aqui eu tenho 1 menos 1. E 1 menos 1 é igual a 0. Mas ele está dizendo que o A mais B, ele está dizendo aqui na alternativa que o A mais B é maior que 0. É falso, porque o A mais B é igual a 0. Não é maior que 0. Então essa daqui também é falsa, portanto verdadeiras a 1 e a 2. Então verdadeira a alternativa A. Tá bom? Com isso, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Então foram 8 exercícios bem rapidinhos, bem simples, mas legal porque são exercícios tirados de vestibular, ou seja, não são exercícios típicos do Enem, tem um do Enem, mas são outros exercícios de estaduais, da PUC do Rio de Janeiro. Então são exercícios que servem para a gente retomar esses conteúdos de trigonometria que nós temos trabalhado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E por favor, pessoal, deixem aquele alô lá no chat dizendo quais exercícios de vestibular você gostaria que eu resolvesse ou quais assuntos você tem mais dúvidas. Espero seus comentários. Fiquem bem, um abraço.